Acabamos de ver aí a fala do pastor e agora a gente vai estar aí analisando alguns pontos da sua fala. E a gente vai ver que essa teologia da substituição, irmãos, é uma grande heresia. O primeiro ponto da fala do pastor é quando ele diz que Israel não tem mais nenhum papel na história da redenção. Irmãos, vamos ler aqui Jeremias capítulo 31, verso 31. Diz assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só que coisa interessante, irmãos. Só aqui a gente já vê uma coisa. Deus, ele não tem aliança com o gentio, irmãos. A nova aliança, né, que ela foi confirmada por Yeshua, ela é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ok? Só esse versículo aqui é o suficiente para fazer cair por terra, né, essa teologia da substituição. Mas vamos lá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Preste atenção aqui, irmãos. Eles invalidaram, ou seja, eles deixaram de cumprir, mas a aliança que o Eterno fez, ela não foi inválida, ok? Quando diz que eles invalidaram, eles não creram, eles não cumpriram, ok? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha Torá no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, irmãos, quando a gente lê Jeremias 31, 31, a gente já vê essa fala aqui sendo refutada. Israel não tem mais nenhum papel na história da redenção. E a gente está vendo aqui claramente, né, o profeta falando: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança, né, foi feita através de Yeshua. E o objeto, o principal objeto dessa aliança é a Torá, irmãos. A Torá, ela não foi abolida. Não, a Torá, ela faz parte dessa aliança, ok? É por isso que Yeshua fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. É por isso que Yeshua fala: vocês criaram leis que nem vocês, nem os homens podem suportar, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E Yeshua, ele veio não foi só para morrer, irmãos, mas foi para trazer o pleno significado da Torá, ok, irmãos? Então aqui a gente está vendo, vamos citar aqui mais um versículo, né, para a gente pular para outra pergunta, né? Israel não tem mais nenhum papel na história da redenção. Então vamos ler aqui Efésios 2,12. Estava naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só, irmãos, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, irmãos, né? Como que Israel, né, não tem mais nenhum papel na história da redenção, ou seja, como que o Eterno não vai usar Israel, sendo que Israel é a igreja? Então, só esses dois versículos aqui, irmão, a gente já refuta essa fala. Vamos para outra. O que Deus tinha para fazer com a nação de Israel, Deus já fez, né? Irmão, não é bem assim. Vamos ler aqui Levítico 3,17. Olha o que diz aqui em Levíticos, capítulo 3, versículo 17. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua. Em qualquer lugar onde habitareis, não comereis gordura nem sangue. Preste atenção na palavra perpétua, irmão. Vamos ler aqui número 15:15 também. A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Eterno valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. Irmãos, o Eterno, ele deu leis para o povo dele que são perpétuas. Aqui, ó, não comer gordura nem sangue. Até hoje, aqueles que servem a Deus não devem comer isso, irmão. Ok? E outra,
as festas da Páscoa, se você ler Êxodo 12:14, diz que é uma festa perpétua. A festa dos pães ázimos, ok? Êxodo 12:17, é um estatuto perpétuo. Festa de Pentecoste, Levítico capítulo 23, versículo 14, é estatuto perpétuo. Dia da expiação, Levítico 23:31, estatuto perpétuo. Festa dos tabernáculos, Levítico 23, 41 e 43, estatuto perpétuo, irmãos. Né? Como que o que Deus tinha para fazer com a nação de Israel, ele já fez. Sendo que ele deu festas para o povo dele, que é para eles fazer até o fim da vida, irmãos. Festas essas, irmãos, que era para a igreja hoje, né, cristã, evangélica, que se diz serva de Deus, está celebrando, porque essas festas aqui, elas apontam para o Mashiach. Na verdade, essas festas, elas são convocações do Eterno. As festas são do Eterno. As festas são convocações do Eterno para o povo dele. Você é povo de Deus, então por que você não celebra a festa da Páscoa, pães ázimos, Pentecoste, dia da expiação, tabernáculos, na data certa? Hoje está fácil, irmãos. Ok? Se a gente acompanhar aí o Rabino Moshe Keller, Sadok Ben Derek, ok? O Rosh Yosef aí da Beit Shalom, a gente consegue fazer aqui essas festas nas datas. Então, irmão, o que Deus tinha para fazer com a nação de Israel, Deus já fez. Israel, ele faz parte do plano de salvação para sempre, irmão. Existem estatutos perpétuos para Israel. É eterno, não é passageiro. Né? Quando Yeshua voltar, ele volta para onde? Volta para Israel, volta para Jerusalém. Como que Deus já fez? A gente vai ver mais, falar mais sobre isso. Vamos ver a outra fala do pastor. O seu povo não é mais a nação de Israel. Né? O povo de Deus são todos aqueles que, de todas as nações, que creem no Senhor Jesus. Né? É por isso, irmãos, que a gente vê a igreja evangélica, ela sem direção. Você pode ver que toda igreja cristã, ela tem suas ideias, suas crenças e suas convicções. Cada um vai para um lado. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui uma metáfora. Imagina um povo dentro ali de um barco. Aquele barco representa Yeshua, Jesus. As pessoas estão em Jesus. Mas eles não têm uma bússola. Então cada um vai para um lado. Você pode ver que cada igreja cristã tem seu credo, né? Sua maneira de interpretar a Bíblia. Se seguisse a Torá, irmão, estava tudo bem. Estava tudo ok. Porque o Eterno deixou o que precisa ser feito, né, para agradá-lo, é cumprir os seus mandamentos. Né? Agora não, a igreja tal criou seus dias de festa, seus mandamentos, suas crenças e convicções. A outra também e outra. Por isso que a gente vê uma salada de fruta, irmão. Vamos ler aqui Jeremias 31:36, olha o que diz. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha só, irmãos. Então, irmãos, o seu povo não é mais a nação de Israel. Isso aqui é impossível, irmãos. Povo de Deus são todos aqueles, né, de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Irmão, se você realmente crê no Senhor Jesus, você vai crer na Torá, porque a única coisa que Yeshua fez foi levar o povo para a Torá. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. O que é pecado? Pecado é você transgredir os mandamentos da Torá. Na tua Bíblia está falando que pecado é iniquidade. Essa Bíblia aí com uma tradução totalmente errada. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 9. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 11, verso 1. Né? Para refutar mais essa fala do pastor. Acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O seu povo não é mais a nação de Israel? Irmãos, nós somos enxertados. O Eterno tem Israel como representante máximo. Isso nunca vai mudar, irmãos. A igreja de Atos, ela se estendeu, é tão simples entender isso, durante 3 séculos ainda. Uma igreja que seguia a Torá, os mandamentos, e depois ali com Inácio de Antioquia e mais para frente Constantino, acabou mudando muita coisa. Mas a igreja de Atos, a igreja verdadeira,
cumpria os mandamentos da Torá, as festas, tudo, irmãos. Que é estatuto perpétuo. Então essa teologia da substituição que ensina que a igreja substituiu Israel não tem base bíblica, irmãos. Isso é heresia mesmo. Né? A gente viu aqui, ó, Jeremias 31, 36, a gente leu aqui Romanos 11, 1, ok? Né? Israel é a igreja. Nós, quando reconhecemos Yeshua como Mashiach, nós somos enxertados. As promessas que o Eterno prometeu a Abraão, agora ela vai respingar em nós. Nós estamos no Mashiach, mas nós temos que querer os mandamentos também. Né? Como que você quer Deus e não quer os mandamentos de Deus? Né? Fazer outra analogia aqui. Imagina você entrar numa empresa e lá te passam tudo o que você tem que fazer, horário, né? De você começar a trabalhar, horário de terminar as tarefas. Aí você vai chegar e você vai falar, não, eu trabalho aqui, eu gostei, mas eu vou trabalhar do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Pode, cara. É impossível. É a mesma coisa, as pessoas querem Deus, mas não quer os mandamentos de Deus. Não, eu quero Deus, mas eu vou montar minhas regras para me viver do meu jeito. Isso é impossível, irmãos. Ok? Porventura Deus rejeitou o seu povo? Ele não está falando aqui que o povo dele é a igreja. Não. Tanto que o Shaul Hashali, ele fala, né? Ora mesmo, sou israelitas, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele não está falando de igreja aqui, ele está falando dele. Né? Ele que é povo, ele é judeu. Então isso aqui cai por terra, irmãos. Vamos mais uma. O que havia de profecia para ser cumprida em relação a Israel, Deus já fez. Vamos lá, irmãos. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então, no futuro, ao final dos tempos, voltarei para o Eterno, o teu Deus, e obedecerei a sua palavra. Tremendo, irmãos. Esse versículo aqui de Deuteronômio, aqui da Torá, capítulo 4, versículo 30, está falando da grande tribulação, irmãos. Está aqui a grande tribulação sendo citada na Torá, ok? E a gente está vendo aqui claramente, né? Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, irmãos, olha só, final dos tempos, ok? Então, como que alguém fala que o que havia de profecia para ser cumprida em relação a Israel, Deus já fez? Não, irmão. A gente tem na Torá aqui profecias que ainda vai se cumprir. Vamos mais, Deuteronômio 28, 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Eterno, o teu Deus, que nesse dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Israel ainda não se tornou a cabeça das nações. Isso é fato. É um grande país. Né? Mas ainda não é a cabeça das nações, ainda vai ser, é futuro. Ok? Vamos ler aqui Miqueias 4, versículo 1, 2 e 3. Importante esse versículo para a gente ver como essa fala do pastor, infelizmente, ela não tem base bíblica, né? O que havia de profecia para ser cumprido em relação a Israel, Deus já fez. Vamos lá. Ó. Então, nos últimos dias de novo, olha só, acontecerá que o monte da casa do Eterno, o templo do Eterno, será estabelecido como principal entre os montes da terra e se elevará sobre as montanhas e os povos irão a ele. Isso ainda vai acontecer, irmãos. E muitas nações chegarão exclamando, vinde, subamos ao monte do Eterno e à casa do Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos e para que andemos sob as suas orientações, porque de Sião virá a Torá, a lei e a palavra do Eterno, o Senhor de Jerusalém. Irmão, que versículo extraordinário, irmão. Que coisa magnífica. Miqueias 4:3 agora, ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra a outra e não aprenderão a guerrear. Olha só que tremendo, irmãos. Como que o que havia de profecia para ser cumprida já foi? Não. Vamos ler Romanos 11, 26. Estou tentando correr aqui. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Okay? Atos 1, 11 para a gente finalizar. Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse mesmo Jesus, Yeshua, que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Quando Yeshua
retornar, ele retorna para onde, irmão? Para o Canadá? Yeshua ele volta para Nova York? Para Londres? Não. Ele volta para Israel. Ele volta para Jerusalém para cumprir essa palavra. Então, o que havia de profecia para ser cumprida em relação a Israel, Deus já fez. Não, tá errado. Tem muita profecia que vai se cumprir. E essa é uma das principais, é a que mais a gente espera, né, irmãos? É a volta do Mashiach. Então, cuidado com essa teologia da substituição, né, irmãos? A teologia da substituição, também conhecida como supersessionismo, é uma interpretação teológica cristã que afirma que a igreja substituiu, né, o antigo Israel como povo escolhido de Deus, né? Então, shalom, tenho certeza que esse estudo ele vai agregar conhecimento. A gente citou vários versículos bíblicos, né, irmãos? A gente não pode só sair falando aí sem citar nada. Jeremias 31:31, Efésios 2:12, Levítico 3:17, Números 15:15, Romanos 11:1, Jeremias 31:36, Atos 1:11, Deuteronômio 28:1, Deuteronômio 4:30, Miqueias 4:1-7, Romanos 11:26 e muito mais. Irmãos, isso tudo tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, irmãos, aí não vale nem a pena a gente estar ouvindo, né? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Israel é a igreja, irmãos. Ok? Se voltem para os estudos dentro do contexto judaico. Façam isso, ok? Hoje a gente tem aí um leque de opções, como eu falei aí no começo do vídeo, ok? Saiam dessa Babilônia, irmãos, enquanto é tempo, né? Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.